Capítulo 1145, Núcleos e Cristais Brancos 1. Ele estava apenas cansado e muito, muito triste. Agora ele pôde finalmente descansar em paz. Menadion fungou novamente enquanto pensava em toda a dor e angústia que Valeron tinha passado por causa de um único erro. Naquela época, não era Tiris quem escolhia um novo governante do reino, mas o próprio Valeron. O primeiro rei fingiu sua morte depois de governar por mais de um século, porque acreditava firmemente que sua longa vida e a ajuda de Tiris o tornaram incapaz de entender as necessidades de seu povo. Os magos queriam mais poder, os plebeus queriam mais liberdade e os nobres queriam que tudo continuasse como estava. No momento em que Valeron percebeu que também era contra a mudança, ele abdicou. De acordo com seu coração, o reino era perfeito, mas sua razão sabia melhor. Não existia um estado perfeito, apenas o compromisso mais justo nas circunstâncias de um determinado momento da história. O reino cresceu aos trancos e barrancos sob o domínio de Valeron e tornou-se um país utópico em comparação com antes de sua unificação. Leis justas, sem escravidão e um sistema de justiça que responsabilizava até os nobres por suas ações. O problema era que justo era um termo relativo e que, ao longo do tempo, os nobres encontraram inúmeras maneiras de burlar as novas regras. Mesmo que Valeron reconhecesse a maioria desses problemas, ele hesitava em fazer as mudanças necessárias porque seu apego ao passado o impedia de se preocupar com o presente. Algumas dessas leis haviam sido escritas com a ajuda de seus melhores amigos. Para ele, mudá-las significava destruir seu legado, admitir para si mesmo que as pessoas em quem mais confiava estavam erradas. Ele achava difícil punir os nobres também porque eram todos descendentes dos homens e mulheres que ele havia escolhido a dedo para governar o reino ao seu lado como seus pilares. Matá-los ou despojá-los de seus títulos apagaria as linhagens daqueles que derramaram suas lágrimas e sangue com ele no campo de batalha por anos. À medida que o reino prosperava e seu povo crescia em número, Valeron reconhecia cada vez menos rostos, fazendo-se sentir como uma relíquia de uma era esquecida. Suas memórias de Tiris eram as últimas coisas que ele tinha deixado de sua vida humana. Seus descendentes diretos ainda estavam vivos, mas ao contrário dele, eles envelheciam e morriam se um acidente acontecesse com eles. Valeron não tinha força para alterar seu próprio legado, então ele fez de um de seus filhos o governante e os ajudou externamente. Seu coração sangrava com cada nova lei cada vez que as fronteiras se moviam, porque o reino mudava mais rápido do que ele podia aceitar, mas Valeron ainda se regozijava em ver seu povo feliz. Dava-lhe a força para aceitar o fardo e o isolamento do poder. A loucura de Artan, no entanto, havia destruído toda a confiança que Valeron tinha em sua capacidade de julgar as pessoas. Ele se sentiu responsável por colocar Artan no trono e por forçar Tiris a executar publicamente seu tataraneto depois de expor seus crimes. Ela sabia que Valeron sofreria, mas o guardião também queria mostrar ao povo do reino que ninguém estava acima da lei, nem mesmo a realeza. Após a morte de Artan, Valeron parou de usar a Mãe Terra, a técnica de respiração de Tiris. Incapaz de reconhecer o reino que ele construiu, com todos os seus descendentes diretos mortos, e o fardo de não ter conseguido parar Artan antes que milhares de inocentes morressem, ele perdeu a vontade de viver. Você está muito triste também, mamãe. Por favor, não vá embora. Eu vou ficar bem. A bebê Solos não tinha noção da morte, mas o pensamento de não ver sua mãe a aterrorizava. Não se preocupe, menina. Mamãe não vai a lugar nenhum. Eu sempre estarei aqui por você. Sempre. Menadion segurou sua filha com força, feliz por não ter nascido nobre na comunidade desperta. Ter filhos era uma das formas de manter laços com um mundo que se tornava mais alheio a eles a cada década. Valeron havia parado de ter filhos após abdicar para não causar problemas com a linha de sucessão. Porque o cabelo da mamãe é de cores diferentes enquanto eu só tenho prata e laranja? Eu quero verde também. Disse a bebê Solos. Desculpe, querida, mas essas coisas são decididas no nascimento.
Você já tem 2 traços e isso significa que você é muito talentosa. Menadion riu enquanto olhava para a garotinha que brincava com o cabelo sob a luz, admirando seus reflexos como se fosse uma joia multicolorida. Talento em quê? Luz e terra. Os elementos da criação. Você será uma grande mestre da forja quando crescer, assim como sua mãe, respondeu Menadion. E o verde? Posso pegar? Verde é muito, muito raro. Somente aqueles com 6 afinidades podem alcançá-lo. Verde é a cor da mana, e mana nada mais é do que os 6 elementos misturados com nossa força vital, disse Menadion. Não é raro. Você e tia Louca tem. Até papai. Bebê Solos fez beicinho, colocando seus longos cabelos ao lado de sua mãe e permitindo que Solos notasse que seu cabelo humano era de um tom de marrom tão claro que parecia dourado sob as luzes mágicas da casa. Papai não tem. É só tinta que suja o cabelo dele por causa de seu hábito de coçar a cabeça com o pincel sempre que ele se atrapalha com uma de suas peças. Deuses, aquele homem deveria tomar banho mais vezes. Menadion riu. Minha mãe era Menadion e meu pai era um pintor. Eu me pergunto se ele ficou famoso e que tipo de homem ele era, pensou Solos. Pessoas normais não têm nenhum traço elemental. Assim como o papai e até mesmo tio Valeron. Dizem que aqueles como você que têm alta afinidade com ambos os elementos da criação são abençoados pela luz. Querida Menadion conjurou uma construção de luz sólida de Valeron usando a armadura real e empunhando a lâmina real. Como ele estava morto havia décadas, Tiris não faria nenhum funeral. Certificar-se de que pelo menos sua memória viveria com sua filha era a maneira de Menadion prestar seus respeitos ao primeiro rei. No holograma, Valeron parecia jovem e feliz, com um sorriso caloroso no rosto. Você fez essas coisas para ele, mamãe. Parecem bobas, disse bebê Solos. Não, querida. Essas são a espada e a armadura de Saifel, respondeu Menadion. Quem é Saifel e por que ela fez um trabalho tão ruim? Mamãe vai compartilhar um grande segredo com você, então você tem que me prometer nunca contar a ninguém com sua morte. A promessa que Menadion havia feito a Valeron tornou-se irrelevante. Saifel é apenas mais um dos nomes de Tiris. Depois que eles se casaram, o tio Valeron não gostou de ser forçado a compartilhá-la com o resto de Mogar. Despertos a chamavam de Tiris, as pessoas rezavam para ela com o nome de Grande Mãe, e com seus deveres como guardiã, ela costumava estar ausente. Então, o tio Valeron deu a ela um novo nome, Saifel, que só ele usaria quando estivessem sozinhos. Eu não entendi, disse a bebê Solos. É um costume humano, minha filha. Quando temos um bebê ou um animal de estimação, a primeira coisa que fazemos é dar-lhes um nome. Isso os distingue de todos os outros e nos permite reivindicá-los como nossos. Como você se sentiria se alguém me chamasse de mamãe? Disse Menadion. Capítulo 1146, Núcleos e Cristais Brancos 2. Eles não podem. Você é minha mamãe. Minha. A bebê Solos valorizava tanto os poucos momentos do dia que passava com a mãe que achava ultrajante até mesmo a ideia de compartilhá-los com outra pessoa. Exatamente. Ao dar a ela um nome, ele selou sua união e Tiris deu a ele esses artefatos para ter certeza de que Valeron sempre retornaria para ela, não importa o inimigo que ele enfrentasse, disse Menadion. Ela não o ama muito. Ela fez um trabalho ruim. Talvez seja por isso que o tio Valeron estava triste. Solos apontou para a espada com o rosto confuso. É a segunda vez que você diz isso. O que você quer dizer? Menadion e seu marido, Tren, discutiam muito porque ela frequentemente levava Solos com ela para a forja. Tren muitas vezes repreendia a primeira forjadora real por não passar tempo suficiente com sua filha e por ensiná-la muito sobre forja e muito pouco sobre todo o resto. Enquanto seu marido queria que Solos tivesse uma vida normal, Menadion se orgulhava do talento mágico de sua filha e o nutria diariamente. Solos já conhecia o básico da forja, o que deixou Tren furioso e Menadion se perguntando por que ela criticou o trabalho de um guardião tão duramente. Cristais vermelhos são uma merda, laranja são peidos e amarelos são mijo.
Um verdadeiro mestre da forja não trabalha com eles só os jogam fora bebê solos. Repetiu as palavras que ela ouviu Menadion dizer muitas vezes para seus aprendizes enquanto os ensinava a Cristália. Menadion ficou com um tom brilhante de roxo, pensando que Trem tinha razão. Sim. Digo, não. Quero dizer, por favor, nunca diga isso de novo, especialmente na frente do papai. Menadion segurou o rosto da bebê Solos em suas mãos, forçando a criança a olhá-la nos olhos para entender o quão séria ela estava. As mãos da mamãe são tão macias e quentes. A Solos Dorminhoca continuou chorando, mas desta vez foi de alegria. O amor de Menadion preencheu o vazio que ela temia ter sido sua primeira vida. Ela finalmente conheceu suas origens e por que em todas as suas memórias ela estava tão obcecada com a forja. Eu só não queria decepcionar a mamãe, pensou Solos. Mesmo agora ainda sou orgulhosa e competitiva, então não é surpresa que naquela época eu tenha dado o meu melhor para brilhar acima de seus muitos discípulos. Em uma das minhas primeiras lembranças, mamãe disse que queria que eu me tornasse a próxima governante das chamas. Provavelmente trabalhei tanto porque não queria perder para meus rivais e fiz o meu melhor para me tornar a herdeira do legado dela. No entanto, esses pensamentos alegres levantaram questões inquietantes. O que aconteceu com meu pai? Porque não me lembro de irmãos. Eu prometo, a voz da bebê Solos atirou disso. Mas ainda é um péssimo trabalho, não diga isso também. Menadion amaldiçoou sua boca grande e prometeu a si mesma ouvir mais Trem. Além disso, não é um trabalho ruim. É uma obra-prima que até a mamãe está tentando replicar para fazer sua torre finalmente funcionar. Então os cristais vermelhos são bons. Você mentiu para seus aprendizes. Quanto mais bebê Solos ouvia, mais confusa ficava. Não, eles são muito fracos. Menadion mordeu a língua para se conter a tempo. Tiris nunca usaria cristais fracos para seu marido, assim como mamãe faz para suas roupas. Menadion bateu no peito da criança, que abaixou a cabeça, permitindo que Solos percebesse que todos os botões de seu vestido eram na verdade cristais violeta. Aqueles na espada real são na verdade cristais brancos. As gemas mais poderosas que um mestre da forja pode usar e são capazes de reabastecer suas reservas de energia quase instantaneamente, não importa quantas vezes você as use. Então por que eles são coloridos? As duas Solos perguntaram confusas. Como eu disse antes, a mana é composta pelos 6 elementos mais sua força vital. É por isso que é verde esmeralda. Quando você mistura todos os elementos sem força vital, você obtém a cor branca. Menadion misturou com magia espiritual um pouco da tinta que Trem havia deixado para dar a Solos uma demonstração prática. Isso acontece porque os elementos estão perfeitamente equilibrados, mas isso não significa que eles não estão mais lá. Um mestre da forja verdadeiramente poderoso pode imbuir cristais brancos com sua própria força de vontade e aprimorar um único elemento. Quanto mais o elemento é aprimorado, mais ele se destaca. Menadion acrescentou pinceladas de vermelho, fazendo com que o branco se tornasse primeiro rosa e depois vermelho brilhante. É estúpido porque os cristais vermelhos são bebê Solos tentou dizer, mas o olhar de Menadion a deteve. Me desculpe, mamãe, a culpa não é sua, menina, é minha. De qualquer forma, mudar a cor de um cristal não o enfraquece nem um pouco. Muito pelo contrário, dá a eles poderes incríveis. Você sabia que a mamãe mal consegue fazer cristais rosa? Mamãe é a melhor. Rosa é melhor que vermelho porque vermelho, bons deuses. Quantas vezes eu disse essas palavras na sua frente? Por favor, não responda. Menadion não podia acreditar ter levado sua única filha a repetir um bordão tão vulgar como se fosse uma canção de ninar. Lady Tiris é incrível porque ela conseguiu fazer um cristal branco ficar vermelho brilhante. Ele permite que a espada conjure até mesmo feitiços de fogo de nível 5 sem que seu portador gaste um pingo de mana nem tempo para tecê-los. Além disso, mesmo que o tio Valeron não tivesse manchas de mana em seu cabelo, enquanto ele segurasse a lâmina, ele era capaz de usar dominação. As 6 gemas coloridas permitiam a ele o controle sobre todos os elementos, enquanto os cristais brancos no punho fortaleciam os encantamentos com os quais a espada está imbuída. Porque Tiris não adicionou um cristal verde também?
Tio Valeron é indefeso contra a magia espiritual. A bebê Solos perguntou. Ela poderia ter criado uma pedra preciosa verde, adicionando sua própria força vital, mas isso tornaria a espada inutilizável para qualquer pessoa além dela. Adicionar força vital a um cristal não é apenas incrivelmente difícil devido à sua natureza inanimada, mas também cria uma impressão permanente, respondeu Menadion. Por minha mãe, quero dizer, Criador, é assim que Trude pode lançar tantos feitiços poderosos, mesmo sendo uma maga falsa, e como ela se defendeu contra tudo que jogamos nela. Lith e eu não temos cristais brancos, mas se aprendermos a infundi-los com os elementos, podemos até adicionar uma pedra preciosa para a magia espiritual. Além disso, como nossas assinaturas de energia combinam, não teríamos o problema que Tiris teve com Valeron, pensou Solos. Dominação é tão importante assim? A bebê Solos perguntou. Muito. É uma técnica secreta que poucas criaturas conhecem e que não pode ser usada sem uma afinidade natural com os elementos. Graças aos meus 7 traços, eu poderia usar dominação, se alguém me ensinasse. Tio Valeron, em vez disso, não tinha listras, então mesmo depois de atingir o núcleo branco, ele não poderia dominar um único elemento sem a espada. As palavras de Menadion confirmavam a existência de núcleos brancos para Solos, deixando a boca aberta. Eu não entendo. Como uma espada pode fazer o que nem a senhora pode? A senhora tem cabelos coloridos. A criança já parecia entediada, mais interessada em brincar do que em ouvir, mas ela ansiava pela atenção de sua mãe mais do que qualquer outra coisa. Essa é a beleza da forja, a arte que espero que um dia você herde de mim. Magia normal requer mana, disciplina e grande força de vontade. Até mesmo criar um de meus hologramas é impossível para a maioria dos magos, mas todos os amuletos podem fazê-lo. Você sabe por quê, fofura? Perguntou Menadion. Continua no próximo vídeo.